Bem, vamos lá, mais uma aula aí de física radiológica. Hoje a gente vai estar falando da óptica da visão, beleza? Então é o seguinte, tá? A óptica da visão é a parte da física que estuda o comportamento dos raios luminosos em relação ao globo ocular, tá certo? Ou seja, quais os processos, pelos quais a luz passa até formar uma imagem na sua mente, seu cérebro. Nossos olhos são constituídos de vários meios transparentes que levam os raios luminosos até a retina, ou seja, aonde formam-se as imagens. Na óptica da visão, é importante entender a função das partes mais importantes na formação de imagens no globo ocular, Aí nós temos o cristalino, funciona como uma lente convergente biconvexa. Então, lembrando, cristalino, lente convergente biconvexa. A pupila funciona como um diafragma controlando a quantidade de luz que penetra no olho, aumentando e diminuindo o seu diâmetro, tá certo? Ou seja, como se estivesse abrindo e fechando, aumenta o diâmetro, diminui o diâmetro. Os músculos ciliares alteram a distância focal do cristalino, comprimindo-o. A retina é a parte do olho sensível à luz, funciona como uma tela de cinema. É nesta região que se formam as imagens. Então aqui, nós podemos observar aqui o cristalino, tá certo? Os músculos ciliares, tá bom? Aqui nós temos a íris, beleza? Nós temos aqui a córnea, muito importante. Nós temos a pupila, tá certo? Aqui ao fundo nós temos a retina e aqui o nervo óptico, beleza? Para que o olho consiga formar uma imagem com nitidez, um objeto é focalizado variando-se a forma do cristalino. Essa variação da distância focal do cristalino é feita por músculos ciliares ou pelos músculos ciliares, através de uma maior ou menor compressão destes sobre o cristalino. Esse processo é chamado de acomodação visual. O sistema óptico do globo ocular forma uma imagem real e invertida. Forma o quê? Uma imagem real e invertida no fundo do olho, mais precisamente na retina. Como esta região é sensível à luz, as informações luminosas são transformadas em sinais elétricos que escoam pelo nervo óptico até o centro da visão, ou seja, a região do cérebro. O cérebro trata de decodificar estes sinais elétricos e nos mostrar a imagem do objeto focalizado. Então aqui nós temos o objeto, que seria uma maçã. Nós temos a lente que funciona como o cristalino, que funciona como uma lente. Nós temos a córnea, a íris, a pupila e o músculo ciliar novamente. Então aqui nós temos a retina, a fóvea e o nervo óptico. Repare que ele disse que a imagem é real e invertida, ou seja, aqui nós temos o objeto e a imagem ela é invertida, conhecida popularmente como está de cabeça para baixo. Agora nós vamos observar alguns problemas de visão, tá certo? Conseguimos enxergar os objetos de modo nítido porque a imagem deles forma-se sobre a retina. No entanto, existem alguns casos em que ela não se forma exatamente, preste atenção nesse ponto, não se forma exatamente sobre a retina, originando o que chamamos de defeitos da visão.
Esses defeitos ocorrem em razão de uma possível deformação do globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Eles podem ser corrigidos com a utilização de óculos, lentes de contato ou por meio de cirurgia laser. Aqui nós temos o primeiro caso, a miopia, tá? Nós vamos ver cada caso separadamente. Aqui é só uma amostra, tá certo? Na miopia, em que você tem o objeto, é que você tem a imagem sendo formada no olho. Então, na miopia, a imagem do objeto é formada antes, tá certo? Antes. Na hipermetropia, a imagem é formada após. E no astigmatismo, são vários pontos focais, a gente vai ver cada caso separadamente. A imagem é como se estivesse aqui meio tombadinha, vamos supor assim, dizer em linguagem popular. Então vamos agora ver cada caso separadamente. Aqui nós temos a miopia. Na miopia, a imagem forma-se na frente da retina, como eu havia dito, forma-se na frente da retina. Para corrigir esse defeito, ou seja, para que a imagem forme-se exatamente, o importante é isso aqui, ó, que a imagem forme-se ou se forme exatamente sobre a retina. A pessoa que tem esse problema, ou esse defeito na visão, deve utilizar óculos com lentes divergentes, tá? Seguinte, aqui nós temos a figura com o olho, com a visão normal, ou seja, a imagem sendo formada sobre a retina. Logo mais abaixo, nós temos o olho da pessoa com miopia, tá bom? Então, você pode reparar que a retina, a imagem está sendo formada à frente da retina. Como você tem uma lente divergente, isso vai fazer com que a sua imagem seja formada mais para trás, ou seja, vai colocá-la exatamente sobre a retina. Tá certo? Agora nós temos um olho com hipermetropia. Na hipermetropia, a imagem do objeto é formada após a retina, ou seja, a hipermetropia é como se fosse antagônico, é o contrário é o antônimo, tá certo? Da miopia. A hipermetropia, a imagem do objeto é formada após a retina. Para a correção desse defeito de visão, a pessoa deve utilizar óculos com lentes convergentes. Na miopia, são lentes divergentes, ou seja, borda grossa. Na hipermetropia, são lentes convergentes, ou seja, lentes chamadas na física de borda fina, que fazem com que a imagem do objeto forme-se exatamente sobre a retina. É importante ressaltar que não existem somente esses dois casos de defeitos da visão e que, para cada problema, existe um tipo de lente com características específicas que possibilitam ao usuário ver nitidamente o objeto. Então aqui, ó, nós temos um olho da pessoa com hipermetropia, tá certo? Você tem, como no slide anterior, o olho da pessoa com a visão normal, que é esse aqui, e aqui abaixo nós temos o olho da pessoa com miopia. Observe aqui que a imagem é formada posterior à retina. Nós temos a retina aqui, a imagem é formada posterior à retina. Quando você utiliza uma lente convergente, falando em português mais popular, é como se você estivesse trazendo essa imagem mais para frente, tá certo? Então, essa imagem vai ser formada exatamente sobre a retina. Só para lembrar, miopia, imagem formada à frente, hipermetropia, imagem formada posterior. E agora nós temos o astigmatismo. Astigmatismo é um tipo de grau causado por uma alteração na curvatura da córnea. A córnea funciona como uma lupa para focar as imagens no olho. Mas, quando a curvatura da lupa, ou seja, da córnea, é abaulada, a imagem do olho fica desfocada. Dependendo do tamanho do abaulamento, ou seja,
do astigmatismo, a imagem pode ficar pouco ou muito distorcida. Uma pessoa pode nascer com esta condição ou desenvolvê-la ao longo da vida. O astigmatismo é uma condição oftalmológica comum que normalmente ocorre associada à miopia ou à hipermetropia e pode facilmente ser diagnosticado com um exame de vista. Então aqui você tem o olho normal, toda a anatomia, e você tem aqui, ó, você tem o ponto focal de um olho sem astigmatismo. Um olho com astigmatismo, você pode reparar o objeto aqui, que é a letra A. O olho com astigmatismo vai ver esse mesmo objeto, vai ver essa mesma letra A, dessa maneira aqui, ó, tá certo? Então repare que aqui você tem um ponto focal. O olho com astigmatismo, você vai ter vários pontos focais, ou seja, por isso que você vai ter como se fossem vários objetos à sua frente. Agora nós temos outro problema muito comum em pessoas de idade avançada, ou também pode acontecer em virtude de dose de radiação recebida, que é a catarata. A catarata é uma lesão ocular que atinge e torna opaco ou cristalino, ou seja, a lente do seu olho. Lente situada atrás da íris, cuja transparência permite que os raios de luz atravessem e alcancem a retina para formar a imagem. Tá certo? O que compromete a visão? A evolução costuma ser lenta. A evolução costuma ser lenta e a doença pode afetar primeiro um dos olhos e só mais tarde o outro olho. Ou seja, geralmente ela vai se desenvolver unilateralmente. No início do problema, a pessoa vê como se a lente dos óculos estivesse embaçada, ou como se houvesse uma névoa diante dos olhos. Com o avanço da doença, porém, a dificuldade aumenta progressivamente e a pessoa passa a enxergar apenas vultos, evoluindo, às vezes, até a cegueira, em estados mais avançados. Outros sintomas que podem ocorrer são visão dupla, sensibilidade à luz ou imagens distorcidas. A pessoa pode queixar-se da dificuldade para dirigir, ler e andar, ou referir que tem tido quedas frequentes, ou seja, se ela não está enxergando bem o que está à sua volta, ela vai sofrer quedas. E que as cores estão desbotadas e sem vida. Se a lente do seu olho, que é o cristalino, está ficando embaçado, as cores também vão tornar-se sem vida. Pode perder ainda o interesse em ler e costurar, porque não consegue enxergar direito. Muitos pacientes, às vezes, têm vergonha de relatar aos familiares o que está acontecendo, tá certo? Principalmente as pessoas mais idosas. Então aqui você tem um olho com o cristalino claro e normal. E aqui nós temos um olho já com a catarata, tá certo? Então, isso é o que dá a noção de cores desbotadas e de, às vezes, um óculos embaçado.